Olá, aqui é Fernando Augusto quem fala. Nesse vídeo eu vou falar sobre como negociar dívidas. Bom, isso é um tema muito polêmico, né? Não diria polêmico, é também polêmico, mas um tema que as pessoas elas opinam muito, né? Elas passam a experiência dela, ou então às vezes opiniões mesmo, como eu falei, de determinadas formas, né? De como que você pode negociar a sua dívida e nunca realmente procuram o trabalho, né? Procuram um especialista que entenda realmente desse negócio. Obviamente, um especialista, né, em negociar dívidas não é uma pessoa que tenha dívidas, pelo contrário, tem que ser uma pessoa bem-sucedida no ramo dela, né? E é interessante porque hoje, né, atualmente eu atuo no ramo de internet marketing, ou seja, eu tenho cursos na internet, mais especificamente, que ensinam a pessoa, além de como gerar tráfego para o seu negócio, como gerar visitas para os seus negócios, mas também como ganhar dinheiro com essas informações através da internet, né? Então é uma coisa bem interessante porque, de um lado, né, eu estou ensinando as pessoas a ganharem dinheiro, né, provendo-lhes informações de altíssima qualidade através dos nossos cursos, mas por outro lado, né, as pessoas ainda continuam, às vezes as pessoas que iniciam o nosso curso, às vezes deixam de pagar uma conta, ou então já estão com dívida em banco, já estão devendo, às vezes, a agiota, né? Estão devendo prestações e pagando juros abusivos, né? E às vezes a pessoa, poxa, o fato dela ter essas dívidas, isso ocorre muito, eu vejo pelos e-mails que eu recebo dos meus alunos, o fato dessas pessoas terem essas dívidas, telefone ligando, cobrador batendo na porta, né? Enfim, você recebendo aquela pressão psicológica, isso faz com que as pessoas até desviem, né, vamos dizer assim, o caminho delas para estarem atingindo o objetivo dela, atingindo o sucesso dela. O interessante é assim, que eu nunca entendi realmente da parte financeira, da parte de dívidas, né, da parte de contas, de números. Eu nunca fui muito bom em números, né? A minha esposa sempre trabalhava, né, ficava com a parte dos números e tudo mais. Normalmente é o contrário, normalmente o homem, né, normalmente o marido que gosta dos números e tudo mais, e a esposa que gasta, né? No nosso caso era o contrário. Ela que ficava com a parte dos números e eu que gastava o dinheiro, né? Mas assim, enfim, antigamente, né, não se tinha muito dinheiro para poder gastar. Pelo contrário, eu estava assim, completamente também endividado, né? E não sabia ali como sair das dívidas, né? Hoje, graças a Deus, eu já tive dívidas aí de mais de 50, 60 mil reais. Eu sei que às vezes é muito pouco, né? Às vezes tem pessoas que têm dívida de 500 mil, 1 milhão, né? Que às vezes abre algum tipo de negócio, o negócio dá errado, mas enfim, a dívida que eu tinha realmente era uma dívida baixa, né, comparada aí a muitas outras pessoas, era aí na base de 50, 60 mil reais que tinha de dívida, e na verdade eu nunca soube, né, a técnica assim, efetiva de como pagar a dívida. Só que aí, o que aconteceu? Eu conheci uma pessoa, né, que na verdade é um especialista em como negociar dívidas, você vai entender por quê. Que, lendo o livro dele, eu entendi que inconscientemente a gente estava aplicando, né, as dicas que ele passava no livro dele. E foi muito interessante porque parecia que ele estava escrevendo o livro para mim, né? Ao ler o livro, eu comecei a ver realmente que aquelas coisas que eu apliquei no passado para poder liquidar com as minhas dívidas, né, foi realmente muito estavam de acordo com o que tinha no livro, né? E o meu grande sonho sempre foi poder, né, ajudar literalmente as pessoas no sentido de, como, claro, a minha esposa tem a parte da caridade que ela faz e da nossa empresa, mas assim, ajudar no sentido de prover, vamos dizer assim, não prover o peixe para a pessoa, mas prover o anzol, né, a vara, para que ela possa pescar o peixe por conta própria. Então, acredito que esse é o maior ensinamento que você pode passar para alguém, né? Ao invés de dar ali tudo mastigado, né, de mão beijada, porque as pessoas não dão valor, infelizmente é assim que funciona, você ensina a pessoa a pescar, é muito melhor, né? E eu sempre quis que os meus alunos pudessem ganhar dinheiro, sim, com as informações que a gente tem hoje nos nossos cursos. É possível. Hoje a gente tem alunos ganhando 2 mil, 3 mil, a gente tem alunos que já ganharam mais de 10 mil reais com os nossos cursos, né? E eu sempre quis que esses alunos eles pudessem, além de estar ganhando dinheiro, mas
cortar ali o mal pela raiz, o mal da dívida, que é um mal que, infelizmente, esse mal ele atormenta a gente psicologicamente. Você pode reparar que hoje um dos grandes fatores responsáveis pelos divórcios, né, aí no mundo, no Brasil e no mundo, é a questão financeira, né, que é o que? A falta de dinheiro, não o dinheiro, né, mas a falta de dinheiro. Então as pessoas, quando elas estão endividadas, isso atinge psicologicamente elas. Então eu sempre pensei assim, né? Muito interessante, porque quando você pensa uma coisa e deseja uma coisa muito, você acaba atraindo ela para você. E vou explicar como que isso aconteceu. Então, repetindo, eu sempre quis que os meus alunos eles pudessem não só ganhar dinheiro com as informações que a gente oferece através da internet, mas que eles pudessem liquidar ali o mal pela raiz, ou seja, acabar com as dívidas dele, porque, consequentemente, você acabando ali com as suas dívidas, sabendo liquidar as suas dívidas, tá? Você vai ter a mente muito mais tranquila para poder você ganhar dinheiro, né? Então é aquele famoso ditado, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você ganha. E a realidade, porque hoje eu tô totalmente zerado, né, de dívidas, eu consegui quitar todas as minhas dívidas, né? E hoje eu tenho a cabeça, né, muito mais tranquila, tenho muito mais serenidade, tenho muito mais harmonia para poder desenvolver os meus projetos, para poder passar para outros patamares, né? Realmente tem sido realmente incrível. Os nossos negócios crescem a cada dia que passa e tudo isso graças a eu ter me livrado das dívidas, tirado esse mal psicológico, né, que faz parte aí do cotidiano de milhares de brasileiros, e efetivamente tá com a cabeça livre para poder ganhar dinheiro. Então, e aí pesquisando na internet, eu encontrei um senhor que tem vários cursos na internet, vários livros também, sobre como negociar dívidas, como negociar, enfim, como pagar suas dívidas legalmente, sem ter o abuso dos juros excessivos, né? Como retirar o seu nome do SPC e Serasa legalmente, né? O que é legal, o que não é legal, porque eu comecei a ver que as pessoas, infelizmente, elas caem na armadilha dos negócios, das empresas, né? A empresa, por exemplo, liga para você e fala assim, você tem até amanhã para poder quitar a sua dívida, senão a gente vai botar seu nome no SPC e Serasa. E a pessoa fica desesperada e paga aquela dívida, e paga aquele valor com juros, que na verdade não era para ser com juros. Você poderia pagar realmente, você deve pagar tudo o que você deve, mas você tem que saber como pagar, e como a pessoa está afetada psicologicamente, essas empresas começam a agir nesse psicológico. Se você não pagar até amanhã, a gente vai negativar o seu nome. E aí a pessoa fica desesperada e paga com juros, não quer nem saber, não faz conta, não entende, né? Então isso atinge a gente psicologicamente. E aí, eu lendo esse livro, eu falei assim, nossa, mas que interessante. Aí eu comecei a ver, esse senhor, ele já deu palestras, já foi chamado no Jô Soares, né? Já foi entrevistado pelo Ratinho, todo mundo conhece, da TV, do SBT, né? Do programa do Ratinho. E tem um know-how fantástico. Falei assim, poxa, eu vou ver que livro é esse, né? E aí eu comecei a ler o livro. O livro chama SOS Dívidas, Como Negociar Suas Dívidas, né? Do autor Emanuel Gonçalves da Silva. E aí eu falei assim, nossa, esse livro realmente é espetacular, ensina, né, as pessoas a tudo ali, né, sobre cartões de crédito, dívidas em financeira, como você se proteger, né, das dívidas, contrato, busca e apreensão de veículo, enfim, dívidas egoístas, dívidas com fornecedores, como não ficar endividado num negócio próprio, fala sobre o Código de Defesa do Consumidor, né, como você excluir legalmente o seu nome no cadastro de emitentes de cheque sem fundo, né, do Banco Central, perdão, né, reabilitação de CCF, enfim. E aí eu li todas essas dicas e fiquei assim, nossa, mas por que eu não tinha descoberto isso antes, né? E aí eu entrei em contato, né, com esse autor, ele me respondeu prontamente. E ele falou assim, poxa, Fernando, que legal que você tem muitos alunos, né? A gente pode fazer uma boa parceria, de a gente poder passar esse material, né, para os seus alunos, que realmente eu falei assim, nossa, Emanuel, era tudo que eu queria, porque, como eu falei, eu sempre tive um sonho de poder ajudar as pessoas no sentido de ensiná-las a pescar, mas ensinando a informação de ganhar dinheiro e agora, melhor ainda, né, ensinando elas a como liquidar totalmente das dívidas.
Então, é simplesmente fantástico esse livro, Como Negociar Dívidas. Então, para você que tem interesse em saber como que você pode aprender a negociar suas dívidas, pagar suas dívidas legalmente, quitar com tudo e ficar com a cabeça livre, prontinha para poder você partir para outros patamares, outros níveis, né, financeiros, recomendo que você veja o conteúdo desse site. Aproveite, sucesso agora e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!